Capítulo 16. Esboço biográfico por Charlotte Blodgett. Nascido na Polônia em 17 de abril de 1891, Georg Adamski não tinha ainda 2 anos de idade quando seus pais emigraram para os Estados Unidos e se estabeleceram em Dunkirk, Nova York. O passado de sua infância foi muito semelhante com a de qualquer criança de uma família de imigrantes, mas com uma importante diferença. Seus pais possuíam uma abordagem incomum e profundamente religiosa para as maravilhas da criação que se manifestam em muitos aspectos da natureza. Portanto, embora a educação escolar formal do menino tenha sido de curta duração, a parte vital de sua educação continuou na forma de instrução particular. O jovem Georg atingiu a vida adulta tendo admiração e reverência para com todos os aspectos da natureza. Em tal mundo, o menino sentia que deveria ser fácil para as pessoas viverem em harmonia. Muito cedo ele começou a procurar a razão pela qual eles pareciam incapazes de viver assim. Rapidamente, ele começou a perceber que, embora as leis efêmeras estabelecidas pelos homens fossem ditadas pela geografia, pelas necessidades de mudança, pelas tradições e às vezes mesmo pelo próprio interesse de quem está no poder, mesmo assim as leis da natureza eram imutáveis. A ele parecia que as lições que podem ser encontradas nas páginas da história não tinham sido aprendidas. A ele parecia que os povos desta terra, individualmente e coletivamente, ainda estavam andando em velhas rotinas que só poderia conduzir à repetição dos desastres de outrora. Foi um ponto que absorveu muito ao jovem Adamski. Ele sabia que, quais fossem as limitações que o cercavam, para aprender tudo o que ele quisesse sobre estes assuntos, teria de haver uma permanente busca em sua vida. Com o conhecimento que ele poderia adquirir, ele esperava poder servir a seus semelhantes, de alguma maneira. Com muita sorte, o menino não se ressentiu com nenhuma das amarguras pelas circunstâncias que deixaram seus pais incapazes de pagar pelo tipo de educação que sua ambição e mente aguçada teriam justificado. Pelo contrário, ele voluntariamente buscou trabalho para ajudar a custear as despesas de uma família que aumentava. O mundo foi sua universidade, com lições interessantes para se aprender onde e com quem ele se encontrasse. Em 1913 Adamski se alistou no exército, onde serviu no 13º Regimento da Cavalaria na fronteira com o México, recebendo uma dispensa honrosa em 1919. Nesse meio tempo, no dia de Natal de 1917, ele se casou com Maria Szymberski. Os 5 anos que Adamski serviu no exército, fortificaram o seu desejo de crescer em compreensão e sabedoria para que ele pudesse colocar a serviço de seus semelhantes. Mas percebendo que o aluno ainda não estava suficientemente preparado para ser um professor, durante muitos anos, ele viajou por todo o país, ganhando a vida em qualquer trabalho que oferecessem. Foi uma boa maneira de estudar os problemas e frustrações das quais nenhum homem é livre. Sua missão não era amarga, nem era de sua natureza subir em um palanque para discursar. A mistura de paciência, compaixão e alegria, tão marcada no Adamski maduro, sempre foram as qualidades que atraíram as confidências de seus colegas de trabalho. Adamski já tinha quase 40 anos quando deu uma parada de vaguear e se estabeleceu em Laguna Beach, na Califórnia. Esta foi a sua primeira casa verdadeira. Foi lá que ele dedicou tempo integral para o ensino das leis universais. Seus alunos logo chegaram a centenas, lhe pediram para dar palestras em todo o sul da Califórnia e suas conferências foram transmitidas nas estações de rádio Cox em Long Beach e KMPC em Los Angeles. Um de seus alunos o presenteou com um telescópio newtoniano refletor de 6 polegadas e Adamski passou muito tempo estudando os céus. Ele e seus alunos fizeram inúmeras fotografias com acessórios caseiros. Foi durante este período que Adamski tirou sua primeira fotografia de uma nave espacial, embora naquele momento ele não soubesse o que era. A fotografia foi submetida a vários astrônomos. Ninguém conseguia identificá-la. O objeto estava muito longe no espaço para que pudessem ver detalhes. Uma série de suposições foi feita, as quais ninguém considerou satisfatórias. Em 1940, prevendo guerra iminente, Adamski e alguns de seus alunos, cujas circunstâncias o permitiram se mudaram de Laguna Beach para um local chamado Valley Center nas margens da estrada de Monte Palomar. Ali trabalharam diligentemente em estabelecer um projeto de agricultura de pequeno porte que eles esperavam fosse capaz de lhes fornecer a subsistência durante a guerra. Quando a América entrou na guerra, Adamski serviu sua localidade na qualidade de observador para ataques aéreos. Em 1944, o Valley Center Ranch foi vendido. Adamski e o pequeno grupo que restou com ele durante os anos da guerra mudaram-se para a encosta sul do Monte Palomar, 11 quilômetros abaixo da crista da montanha e 20 quilômetros do local do maior telescópio do mundo, na época inacabado. Lá, eles limparam a terra virgem e construíram alojamentos simples.
Lá também levantaram um pequeno edifício para servir como um café para os transeuntes, adquirido e administrado pela senhora Alice K. Wells, uma das alunas de Adamski. Cada membro do grupo compartilhava com o trabalho manual de acordo com suas possibilidades, e como as pesadas restrições em cima dos materiais ainda eram mantidas, tudo que poderia servir foi usado. Adamski comprou um telescópio de 15 polegadas e um pequeno observatório foi construído para abrigá-lo, concebidos de uma forma que lhe permitia estudar os céus por horas a fio, protegido de intempéries. Quanto ao telescópio menor, de 6 polegadas, foi montado fora no tempo. Desta forma, Adamski foi capaz de continuar seus estudos dos céus. Muitos visitantes estavam interessados e com estes ele discutia com prazer seus achados. Durante a chuva meteórica de 1946, Adamski e um número de amigos assistindo com ele testemunharam um acontecimento dramático, que não conseguiram identificar na época. Eles observaram uma grande espaçonave em forma de charuto suspensa imóvel nos céus numa distância relativamente próxima. Era um objeto completamente estranho para todos e ninguém adivinhou sua verdadeira origem. Embora Adamski há muito tempo discute a probabilidade da vida humana em outros planetas, ele ainda mantém a opinião de que as distâncias entre nossos vizinhos celestes mais próximos são muito grandes para qualquer viagem interplanetária fisicamente. Somente no ano seguinte, 1947, veio a prova de que ele estava enganado. Com sua esposa e uns poucos associados, por mais de uma hora, Adamski viu uma formação de naves não terrestres se movendo sem som em uma única fila pelos céus de leste a oeste. Uma vez que esta mesma exibição tinha sido testemunhada por outros grupos em diferentes localidades, durante as semanas seguintes muitas pessoas vieram a Adamski para relatar suas observações pessoais. Ninguém poderia acreditar que este espetáculo impressionante poderia ser imputado por algum aparelho fabricado em nossa Terra. Mais experiências de Adamski neste campo têm sido postas ao público no livro Flying Saucers Have Landed, Os Discos Voadores Pousaram, com a coautoria de Desmond Leslie. Os acontecimentos que ocorreram desde esta publicação têm sido narrados neste presente livro. Charlotte Blodgett.